ao vivo lá para Leste-Oeste, está tendo uma operação nesse momento. A gente começa a nossa Boa Notícias direto de lá, onde está falando o prefeito Thiago Amaral. Não, na verdade, assim, não tinha como segurar em função do alto aumento que foi dado, né, nos últimos anos aí em relação à tarifa técnica, né, que não foi o aumento que eu dei. Então, 2024 para 2025, a gestão, né, quando eu assumi o comando da prefeitura, deu 33% de aumento no valor da tarifa técnica. E eu vinha cobrando muito isso, batendo nisso, dizendo exatamente da dificuldade que é, né, justamente esse valor, para a gente pagar esse valor, o orçamento do município não suporta isso, né, e tanto que a gente agora fez a revisão que não chega a 2%, né, da tarifa técnica. Eu tenho certeza que a gente tem ainda margem para reduzir, nós estamos pressionando muito isso, estamos contratando essa auditoria para que isso aconteça. E a tarifa popular, lógico, sempre falei isso, não gosto, acho que não é o único caminho, mas a tarifa popular, na verdade, o reajuste dela, que é o reajuste do INPC, não tinha como não ser feito, porque senão realmente ela ia ficar muito defasada, né? Todos os anos, o reajuste normalmente é em torno de 20%. Então agora, no acumulado do ano passado, que não foi dado absolutamente nada, mesmo diante dos 33% de reajuste dado, né, da gestão anterior, mesmo a gente não tendo aplicado nada, somado a esse ano, a gente está falando apenas, então, somente do INPC, que é o reajuste ali, né, do preço do consumidor, de inflação. Então, assim, está dentro da lógica, mais baixo do que praticamente todos os outros municípios, né, do Brasil, todo mundo aumentou e a gente ainda conseguiu segurar bastante esse aumento. Então, acho que é um reajuste natural que não tem outra alternativa. Prefeito, o subsídio para esse ano, então, será menor? A gente está trabalhando para reduzir ao máximo, né? Porque, para as pessoas entenderem, né? O preço popular hoje, o preço que o usuário paga, ele chega a 45% mais ou menos do valor efetivamente da tarifa, do custo dela. O restante é tudo pago pelo caixa do município. Então, isso é claro, isso sai dinheiro daí da própria assistência, sai dinheiro da educação, sai dinheiro da saúde, né? Os investimentos acabam sendo usados todos com recurso do município, que seria para fazer essas ações. Então, esses recursos são destinados para pagar essa diferença. Então, é lógico, é natural que precisa ser feito esse equacionamento. E no orçamento, a gente espera realmente que, com esse reajuste, equalize um pouco, mas é pouco, né, essa diferença que tem entre o quanto que se arrecada e o quanto que a prefeitura tem que colocar. Prefeito, a gente está ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná, uma boa tarde. Prefeito Thiago Amaral, então, Buganza, falando a respeito dessa mudança, né, esse aumento da tarifa do transporte coletivo, que estava em R$ 5,75 e agora anunciada hoje para R$ 6,25, né? E essa tarifa começará a valer, Buganza, a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro. Não, assim, gente, nós temos que lembrar, né? Nós estamos falando 2022, 2023, nós estamos falando de 20% em média de aumento. 23, 24, 20% em média de aumento. 24, 25 foi zero, eu não dei nada. E agora o reajuste está ficando apenas no índice da inflação, né, no INPC. Então é muito abaixo daquilo que todo mundo está fazendo. Então o reajuste ele é natural, né, ele é natural. Então o que nós estamos fazendo agora é um pequeno equacionamento, porque realmente o custo da tarifa, que é o valor final, não é o 6,25, o valor final é quase R$12, né? E esse aumento de quase R$12 foi justamente em função daquele aumento dado 24, 25, né? Que aumentou em 33% o valor da tarifa global paga. E quem paga essa conta é o cidadão, é o caixa do município. Então, assim, o próprio Tribunal de Contas, todos os órgãos de controle, eles determinam que você não pode ter uma tarifa tão longe do custo total da operação. Então, assim, está muito abaixo, de fato, de qualquer outro comparativo e paralelo. O congelamento da tarifa foi uma decisão acertada, prefeito? Sim, com certeza. Sempre que eu puder, tudo que for possível fazer para a gente reduzir, né, o custo para a população e também o custo para a prefeitura, nós vamos fazer. E é isso que a gente está fazendo. A gente, assim, foi uma conquista, né? A indicação, só para as pessoas entenderem, a necessidade para fechar o valor realmente da operação seria R$12, né? Esse que é o custo de fato da tarifa. Então, assim, de 5,75 para 6,25, praticamente a gente continua com uma das menores tarifas aí entre as grandes cidades do Brasil.
Tá aí o prefeito Thiago Amaral, então, o Buganza, falando a respeito dessas mudanças, então, do transporte coletivo, a última resposta dele falando justamente porque o congelamento foi uma decisão acertada, agora falando sobre a data. Simplesmente porque o INPC não tinha saído, né? E a gente está vinculando, toda a tarifa ela é baseada justamente no custo da operação. Então, fechou o custo da operação em função do INPC, que saiu agora dia 8. Após isso, eles enviaram as planilhas para nós e foi fechado o valor. A data do dia de mês? Tá certo. Vem cá, vamos para cá então aqui, Leopoldo. Tá aí, Buganza. Então aqui, ó, o prefeito Thiago Amaral, nós tivemos, né, esse foi o pronunciamento do prefeito, mas nós tivemos hoje de manhã, Buganza, uma coletiva na CMTU com o presidente Fabrício Bianchi. A gente vai acompanhar também um trecho dessa coletiva a respeito desse novo valor da tarifa do transporte coletivo. Na realidade, a gente está fazendo o que a gente verificou como uma correção. Na realidade, não aconteceu isso. Quando a gente pega ali de 2024 para 2025, vinha se seguindo uma média histórica de aumento na tarifa técnica, que é o valor total, em torno de 30%, 35% nos últimos anos. Na tarifa pública, que é o quanto o cidadão paga ali, que estava os 5,75, ela vinha sofrendo um aumento médio em torno de 20% para o cidadão. Então, de R$ 4,00 ela foi para R$ 4,80, dá 20%. De R$ 4,80 para R$ 5,75 aumentou 19,8%. E aí, o ano de 2025, o prefeito Thiago Amaral tomou a decisão de não aumentar a tarifa pública, em segurar esse valor de 5,75 ao longo do ano, que ficou até agora, né? Então, no dia 19, a partir das 0 horas, muda esse valor para R$ 6,25. Então, a partir do dia 19, essa mudança, a partir das 0 hora, esse aumento da tarifa, então, saindo de 5,75 para 6,25. Thiago Amaral explicando o motivo do aumento e o Fabrício da CMTU também.